Vamos revisar algumas informações importantes. Lembrando, o risco de efeitos da radiação pode ser dividido em efeito estocástico, que acontece a longo prazo. Outro efeito é o efeito determinístico, que acontece de imediato, pela dose ser muito alta. Efeitos biológicos da radiação ionizante. Classificação dos efeitos biológicos quanto à quantidade de energia depositada. A cada possibilidade está associada uma probabilidade diferente de zero. Qualquer valor diferente de zero pode ser prejudicial à saúde. Lembrando do efeito estocástico, efeito a longo prazo. O fenômeno da indução de efeitos biológicos, pela interação da radiação com organismos vivos, é de natureza probabilística. Efeitos estocásticos ocorrem com doses pequenas de radiação. Não apresentam um limiar de dose para sua ocorrência. A probabilidade de ocorrência aumenta com o aumento da dose. Efeitos estocásticos. A gravidade do efeito independe da dose. Exemplo: câncer. Por menor que seja a dose, está sempre associada a uma probabilidade diferente de zero, para a ocorrência deste tipo de efeito. Efeitos determinísticos, não estocásticos. Ocorrem com doses elevadas de radiação. Apresentam um limiar de dose para a sua ocorrência. A gravidade do efeito aumenta com o aumento da dose. Exemplos de eritema e catarata. Até há pouco tempo, a proteção radiológica estava preocupada com os efeitos estocásticos nos procedimentos terapêuticos, pois trazia riscos para o paciente e para a sociedade. O que mudou? Os pacientes adultos que necessitam de procedimentos terapêuticos tendem a ser mais velhos e mais doentes do que a população em geral. São menos propensos a sobreviver o tempo suficiente para que um efeito estocástico aconteça. A expectativa de vida ao nascer no Brasil passou para 74,6 anos. IBGE, 2012. O risco de efeito estocástico é maior na população pediátrica. Por causa do tempo esperado de sobrevivência das crianças, com o maior tempo de vida, a probabilidade aumenta. Maior sensibilidade para que os efeitos aconteçam. A preocupação hoje em relação à população adulta se refere ao efeito determinístico. Os efeitos determinísticos podem se manifestar, pelo menos, dentro de alguns dias ou semanas, após o procedimento terapêutico. Nesse slide, você vai ver algumas imagens relacionadas aos efeitos do uso da radiação ionizante. Aumento dos casos de catarata em alguns profissionais. Chamada de catarata subcapsular, pelo uso da radiação. A seguir segue tabelas de comparação para seu conhecimento, sobre várias modalidades de exames, comparada com raios X de tórax. Fonte de nossa pesquisa. Veja a tabela 1. Veja a tabela 2. Veja a tabela 3. Atenção!
Algumas dicas e lembretes. Os órgãos das crianças são mais sensíveis à radiação do que os adultos. As crianças têm um tempo de vida maior para os efeitos das radiações se manifestarem. Efeito estocástico. Aumentar a distância entre o paciente e a ampola de raios-x, evita efeitos da radiação. Quando fizer raio-x no leito, usar avental de chumbo e protetor de tiroide para sua proteção. Lembre-se do inverso do quadrado da distância. Evite exposições. Quanto mais distante da fonte, menor dose de radiação. Colimação. Utilize a colimação para delimitar a área de exposição no corpo do paciente. A colimação ajuda a melhorar a interferência da radiação secundária na imagem. Colimando a estrutura, diminui-se a quantidade de radiação espalhada. Para conhecimento de todos, a câmara de ionização é utilizada para levantamento radiométrico e medida de dose de radiação. Lembre-se: proteja sempre o paciente. Evite exposições à radiação desnecessárias. Chegamos ao final dessa aula. Parabéns! Obrigado por assistir nossa aula. Obrigado por fazer o curso. Desejamos sucesso profissional para você. Acesse nossas redes sociais. Nosso site, Instagram, canal do YouTube. Inscreva-se. Curta nossos vídeos.